A maior banda que já passou por nosso planeta, com mais de 1 bilhão de discos vendidos, com certeza foram a banda mais bem sucedida que já passou por nosso planeta. E com isso deixaram diversas lições, seja na musicalidade até no seu processo criativo. E recentemente saiu um documentário no Disney Plus sobre os Beatles, né? São 9 horas de gravações que mostra completamente como que era a rotina de criação de um álbum dos Beatles, da maior banda que já passou por nosso planeta. O documentário chama Get Back e mostra a criação do álbum Let It Be, que é um dos melhores álbuns da banda. E eu, como um fã absurdo de Beatles, né, que consegui assistir as 9 horas de documentário, compilei aqui algumas dicas que eu percebi do processo criativo deles. Então, do momento que eles não têm nenhuma ideia para construir uma música, até o momento que eles deixam uma obra-prima pronta. E é interessante ver como as maiores mentes pensantes do mundo, né, como eles foram na época deles, cria uma obra de arte tão engenhosa como eles criaram. Então a gente tem que admirar, né, e pegar essas referências muito bem feitas para utilizar no nosso dia a dia. Então, seja você como um vendedor, um economista, a gente pode tirar boas lições do processo criativo dos Beatles. Por isso que eu separei essas 9 dicas que eu descobri com o documentário dos Beatles para como você melhorar o seu processo criativo e ser uma pessoa mais criativa. E adivinha, eu deixei a melhor dica pro final, com toda certeza. Então você tem que assistir o vídeo inteiro para descobrir qual que é a última dica. E a primeira dica que você percebe desde o início do documentário até o final é o papel das emoções. Seja da emoção ali da felicidade que eles conseguem expressar nas músicas, ou da tristeza, da raiva que eles estão passando, porque a gente tem ali no documentário um dos integrantes sai da banda no meio da escrita, né? No meio do processo criativo ele decide deixar os Beatles, que foi o guitarrista George Harrison. Então isso é uma história já conhecida, mas isso mostra como reflete no psicológico deles. E como eles são artistas, eles têm que se expressar de alguma maneira, e um artista ele se expressa através das emoções que ele está tendo no momento. Por isso, todo o papel das emoções eles conseguem englobar e construir uma música a partir dessa emoção que eles tiveram. E isso é muito engraçado. Você reflete na banda, música se reflete em momentos tristes, de término de relacionamento, até músicas que eles estão extremamente apaixonados e refletem a felicidade na música deles. Então você pega músicas muito felizes, músicas muito tristes no mesmo álbum, que reflete momentos, sentimentos, situações que eles pegaram referências e criaram. Talvez um artista, né, que saiba como se expressar através de desenho, através de arte, o papel da emoção é fundamental. Mas por outro lado, né, para um investidor, para um economista, se você levar em consideração suas emoções numa tomada de decisão ou para criar um novo produto, talvez você possa sofrer um pouco, pode ser um efeito negativo, um efeito contrário, porque nesses casos, né, que a gente tem que ser mais racional, as emoções não podem ter um papel fundamental, mas é legal ver que em diferentes processos criativos, né, numa criação de um design, e algo mais de uma liberdade maior para produzir, o papel das emoções é fundamental no processo criativo. Eu vou realizar inclusive um vídeo como se expressar melhor também, que eu falo nessa ideia que você pode se expressar utilizando a escrita, a arte, os vídeos no YouTube que eu faço aqui para vocês, então tem toda uma maneira de você expressar e eu gosto muito disso, estou tentando aprender com o tempo como eu me expresso melhor, como expressar minhas ideias e pelo que eu fiz a pesquisa de mercado com todos os inscritos aqui, percebi também que a gente tem uma dificuldade muito grande em expressar nossas ideias e construir bons argumentos embasados. Já seguindo para a próxima dica, esse documentário ele mostra que eles tinham um prazo ali de 2 meses para fazer todo esse projeto, então desde a escrita do álbum, né, a construção das músicas, até o show, a gravação do álbum. Então foi um prazo assim de 1 mês e para uma banda que só faz obra-prima. E pode parecer muito tempo, mas na realidade é pouco tempo, porque eles têm que criar a música, construir a melodia, ensaiar e deixar tudo pronto para gravação. Então construir uma letra do zero é muito difícil. Eles não têm que construir apenas uma, né? Um álbum é repleto de 13 músicas, então tem bastante coisa para acontecer, por isso que vem a segunda dica agora, que é a importância dos prazos. Eu sempre percebo que quando a gente está chegando mais perto de provas, né, a gente estuda mais. Então um dia antes a gente está louco ali estudando demais. E eu acho que por eles terem um prazo muito curto lá entre os Beatles e ter vários imprevistos que acontecem ali nos meios, então o prazo, né, ser curto é até um lado bom para a criatividade, porque você pode ter uma pressa para criar, e essa pressa, se você conseguir expressá-la muito bem, como os Beatles fizeram, né, eles tiveram que criar músicas muito rápidas e muitas vezes não eram músicas tão boas, né, ao ver deles, acabaram se tornando obras-primas também, porque eles tinham que fazer alguma coisa e às vezes as nossas primeiras ideias são as melhores também, né? Então isso que aconteceu com eles, o poder do prazo influenciou que eles produzissem mais e para o processo seletivo deles foi algo que, assim, não é que eles escolheram. Se eles tivessem que escolher, eles teriam um prazo maior. Mas por terem um prazo curto, isso fez com que eles se motivassem a escrever e ter que fazer dar certo de alguma maneira, e deu muito certo, porque foi um dos álbuns mais vendidos da história. Mais do que tudo, o poder do prazo é gerar o senso de urgência, de precisar produzir. Isso muitas vezes, né, num nível muito hardcore, ele pode ser algo danoso para o processo criativo. Você tem pouco tempo para criar, você não consegue pensar, você fica pressionado, mas um período de 1 mês, ele teve um senso de urgência suficiente para que ele pudesse produzir algo com qualidade. Então é você achar um prazo ali, determinar um prazo
razoável, mas também não te deixe muito confortável para você não procrastinar. Isso foi fundamental para o processo ali da escrita do álbum dos Beatles. E outra dica, já emendando isso com prazo, né, da gente ter ideia ruim, ter ideia boa, é a ideia de as piores ideias que eles tiveram, na realidade, eram as melhores ideias. Então não descarte as suas primeiras ideias, suas piores ideias. Tem uma música que eles fizeram no álbum, que é uma das minhas prediletas do álbum, que é Don't Let Me Down. E o John Lennon, assim, ele esculachou essa música, ele falou que é horrível, que ele não queria cantar, que é muito chata. Acabou que do álbum é um dos maiores hits. Então é fundamental, assim, o cara acha que a música dele é horrível, na verdade a música dele é muito boa, e isso aconteceu na prática com o meu canal. Eu falava aqui de investimentos, falava de economia. Teve um dia que eu falei, vou falar de faculdade de economia, porque eu achava que era uma péssima ideia, não tinha roteiro, ficou o pior vídeo do canal. Só que quando foi por ar, é o vídeo que deu mais certo até hoje, deu mais de 50 mil visualizações. E eu fiquei falando, cara, o que deu certo? Às vezes a gente tá despretensioso com o vídeo, fazendo, não de qualquer jeito, mas com uma naturalidade maior. Isso foi muito bom para que desse certo, né? E essa música deu muito certo, é uma das melhores músicas do Beatles, na minha opinião. E é fundamental que ideias ruins também podem ser ruins ao seu ver, mas podem ser boas ao ver de outras pessoas, então não descarte elas. Deixa ela ali de lado, às vezes usa, às vezes não usa, tenta arriscar, se for algo que dê para arriscar, arrisque, eu acho que vale a pena. Para essa quarta dica, para mim, o George Harrison é fundamental, né, porque para mim ele é o cara com mais referências ali dentro da banda. Quando eu digo referências, é tanto referências externas, tipo filmes, seriados, referências musicais, referências da Índia, né, quando eles viajaram para a Índia. Ele é uma pessoa que traz muita coisa diferente para o processo criativo deles. Então eles conseguem trazer elementos de filmes, elementos de ideias que eles tiveram na viagem da Índia. Tudo isso eles conseguem internalizar por o sentimento deles e eles conseguem expressar isso através da musicalidade. E de novo, não precisa ser a musicalidade que a gente está falando aqui. A gente pode estar falando de processo de criação de conteúdo, de escrita, podemos estar falando de desenho. Então assim, ele vai para uma gama de jeitos de se expressar diferentes que a gente poderia lidar com isso. Então você construir bastante embasamento, bastante referências diferentes, de áreas completamente não correlatas com a sua, é fundamental para você ter ferramentas na hora de construir, porque mais do que tudo, a criatividade é uma junção de duas peças que ninguém nunca pensou em encaixar de novo. O Beatles muitas vezes ele misturou a música londrina com a música indiana e transformou algo completamente diferente que deu super certo. Então isso pode funcionar também para o seu ambiente de trabalho, você mesclar ideias do marketing para utilizar na hora dos investimentos, no mercado financeiro, isso poderia super bem funcionar. Pessoas criativas são pessoas que resolvem problemas com ferramentas diferentes e juntando ideias, não é algo mirabolante que a gente tem, por isso é o armazenamento de referências, e os Beatles têm muita referência. Então você pega a referência do Bob Dylan, que é um dos maiores escritores de todos os tempos, um dos maiores compositores de todos os tempos, e várias outras referências que inclusive você pode ver na capa do álbum Sgt. Pepper, que você vê ali, é só referência. Tem referência política, muitas das músicas dos Beatles têm referência política, como a própria do título do documentário, que é Get Back. Eles falam da política imigratória, né, de Londres da época. Então tem muita referência ali política. O álbum Sgt. Pepper, ele mostra isso na cara dele, de tantas referências que eles têm ali no álbum. Então tenha isso em mente na hora de criar, de ter seu processo criativo, anote, tenha referências. Quanto maior a sua caixinha de ferramenta, mais criativo você vai ser. Falando em ferramenta, a gente entra agora na quinta dica, que é você masterizar suas ferramentas de trabalho. O que isso quer dizer? Se eu sou um filmmaker, eu tenho que masterizar como eu utilizo a câmera. Se eu sou um economista, né, um investidor, eu tenho que masterizar todos os produtos financeiros. Eu tenho que masterizar os conceitos da economia. Se eu sou um editor de vídeo, se eu sou um editor de foto, eu tenho que masterizar o software que eu trabalho. E os Beatles, é claro, tinham que masterizar os instrumentos que eles tocavam. Por aí isso foi fundamental, porque uma vez que eles precisavam externalizar todas aquelas ideias, aquelas referências que eles estavam tendo, eles não tinham dificuldade porque eles eram os melhores nos instrumentos que eles tocavam. Talvez não os melhores, mas muito bons. E masterizavam completamente, dominavam, né, todo o repertório musical, todos tocavam todos os instrumentos. E na hora de compor, na hora de criar, eles estavam ali, ó, eles conseguiam executar, operacionalizar toda a criação, todas as ideias que eles tinham imaginado. E imaginar, ter ideia é fácil. Agora operacionalizar é outros 500. E se você dominar o que você trabalha, as ferramentas do seu trabalho, isso vai ser essencial para você no seu processo de criação. A sexta dica, já chegando agora nesse reta final, é você ter um bom ambiente de trabalho. Então a gente vê ali que tinha um estúdio, né, que eles trabalhavam, e como eles eram ricos, os mais famosos do mundo, tinha muito dinheiro, não é mesmo? Então, para isso, eles tinham o melhor ambiente de trabalho possível, a melhor acústica para eles poderem criar e obter os melhores resultados com os equipamentos deles. E é claro, você, dentro da sua condição financeira, tem o melhor ambiente de trabalho possível. Ah, estou precisando de um segundo monitor, que eu trabalho com coisas que eu preciso estar verificando duas coisas ao mesmo tempo. Pá, um segundo monitor é um bom investimento. Então, ter um ambiente de trabalho bom, né, um ambiente, um local também, né, que não esteja perto da sua cama, seja sua casa, um lugar que você consiga externalizar, né, fisicamente, ou você consiga botar o seu psicológico fora do seu lugar de descanso.
Então isso é muito fundamental para a sua produção, para aumentar a sua produtividade e criatividade também. Isso é uma coisa que agora, inclusive, eu estou num coworking aqui, que para mim é fantástico, para a criação muito melhor do que eu ficar em casa, porque em casa eu tenho diversos outros motivadores ali para assistir um Netflix, para fazer qualquer outra coisa. Então visitar um espaço como esse para mim é muito mais produtivo do que ficar em casa. Outro passo também que está muito ligado ali à relação dos sentimentos, né, em externalizar os sentimentos, é você chegar no fundo do poço. Não menospreze o fundo do poço, o pensamento negativo, que inclusive vai ter um vídeo falando só de pensamento negativo, uma história muito legal que eu vou contar para vocês. Tudo isso faz parte do processo criativo. Então, quando um dos Beatles sai ali, da integrante da banda sai da banda, eles ficam muito mal, eles têm erros ali no processo criativo, eles não conseguem produzir música, eles chegam num momento de estagnação completa e o Paul McCartney ele até dá uma solução para isso, que é estabelecer uma rotina. Ele ali tenta puxar, ó, todo mundo chega nesse horário, vamos tentar chegar a esse padrão, a gente ensaia tal hora, tenta compor tal hora. Tudo isso é fundamental ali para eles se saírem, né, pegarem, reverterem, né, o pensamento negativo, o fundo do poço, utilizar isso como um catalisador para se restabelecer, criar uma rotina para poder criar em alta performance como eles sempre fizeram. E se você achou o documentário, você vai achar muito estranho umas partes. E a Yoko, né, Yoko Ono, que ela é namorada do John Lennon, ela começa a gritar no microfone, todo mundo começa a bater nos instrumentos, tocar guitarra tudo errado. E você fica, meu, o que eles estão fazendo? Dói o ouvido, assim. É uma cena, assim, de 10 minutos deles fazendo isso e você fica tipo, meu, o que tá acontecendo? Para, né? Isso já vinha em seguida a 8ª dica, que é brincar e não se levar a sério, extravasar, né? Sempre que eles chegavam no estúdio, eles têm aquele momento, né, de você destravar, de você começar a criar com calma, de você sentar ali e também não se sentir julgado pelos outros. Então muito do papel deles ali era extravasar. Então eu falo assim, ó, isso aqui tá tudo uma merda mesmo, tudo que vai vir depois disso vai ser menos pior do que a gente acabou de fazer. Pelo menos essa foi minha leitura, né, que eu entendi deles brincando assim, mas eu vi que é muito recorrente. Todo dia que eles chegavam lá, eles faziam essa mesma rotina de ficar gritando, ou a filha do Paul McCartney ficava gritando, ou a Yoko Ono ficava gritando. Tudo isso era muito, assim, extravasável, liberava uma energia, pelo menos, e não teria julgamentos depois. Porque qualquer crítica, comentário, eles já estavam mais abertos, porque eles já tinham conhecido os instrumentos, já tinham soltado tudo que estava de ruim, eles já soltaram, agora o que viesse depois era lucro. Isso também é fundamental e eu acho que é uma das coisas que eu vou englobar para o meu processo criativo, ter esse momento de extravasar um pouco, de não me levar tão a sério no processo criativo. Muitas vezes que eu tô gravando um vídeo agora, assim, eu me sinto às vezes meio preso numa caixa, uma dificuldade de falar na câmera, mas a realidade é que a gente tem que se soltar, brincar, não se levar tão a sério, apesar de tudo, né? A gente tá aqui fazendo arte, a gente tá aqui brincando e levando tudo como um experimento. Nossa vida, no geral, é um experimento. Os álbuns dos Beatles, muitas coisas eles experimentaram, tentaram e não se levaram a sério o suficiente. Quando a gente se leva muito a sério, às vezes, a maioria das vezes dá errado. E por fim, cara, eu acho que talvez essa é a minha cena preferida, tá, dos Beatles. É quando o Paul McCartney, ele senta, né, com a guitarrinha dele e, meu, ele começa a tocar. Tenta achar uma melodia ali, uns acordes que funcionem na música que ele estava querendo. Ele tinha a letra já na cabeça, só que ele não tinha musicalidade. Então ele sentou e ficou tentando. Então essa é a 9ª dica, senta e tenta. Ele ficou sentado ali tocando horas e horas e a cena mostra ele assim, se você já conhece a música antes, né, que é a Get Back, você já ouviu antes, você sabe como é a melodia. Mas ali mostra ele antes de saber como era a melodia. Meu, ele mostra ele tentando. Aí do nada você vê assim, puta, isso aqui eu já consigo identificar que é a música, a melodia da música, olha que legal. Tem uma hora, mano, que depois de tanto tempo que ele vai suando e a música vai se construindo, parece que sozinha, automático, né? Claro que ele masteriza ali a ferramenta, ele conhece os acordes, ele tem uma baita musicalidade, né? Tem um dom musical nele. Então foi suando e a música começa a se construir. É muito legal o processo criativo, você vê ali o processo criativo sendo feito. Ele sentando e tentando. A mesma coisa quando você for escrever um roteiro, desenhar, você bota uma folha em branco na sua frente e não tem nada lá. Então você tem que construir do zero. E isso é uma dificuldade muito grande. E ele não fica no YouTube, ele não fica vendo o celular para pegar inspiração ou vendo um vídeo motivacional. Ele só senta e tenta escrever, escreve qualquer coisa, se joga, ele não se julga. Então tudo isso é parte do processo criativo, que é a parte mais difícil, né? Que é a parte do esforço. E de se esforçar ao máximo, se colocar no limite, se colocar na margem o tempo todo. E a melhor dica vem agora. Também em linha com essa vertente, né, dessa pegada de sentar e tentar fazer. Se você está buscando um vídeo como esse para te motivar a ser mais criativo, porque você está precisando ser criativo por um projeto, a melhor coisa que tem para fazer nesse momento é fechar esse canal aqui, fechar o YouTube no geral e tentar produzir, tentar criar de alguma maneira, se esforçar, botar um esforço no papel, que com certeza é o jeito que você será mais produtivo. Não será em nenhum vídeo no YouTube que você vai sair daqui construindo algumas coisas, porque eu mesmo enfrento com esses problemas diariamente e é algo que a gente nunca vai resolver.